O sol fritava o asfalto enquanto Xiao vagava pelas ruas. Com a garganta seca, ele detonou uma garrafa de água para aliviar o calor e jogou o lixo fora. Seus olhos grudaram no topo de um prédio gigante, onde um outdoor brilhava. Perdido, ele tentava se localizar quando o clima pesou. Um segurança surgiu do nada, dando um esculacho e mandando ele vazar dali imediatamente. O rapaz ficou sem entender nada, boquiaberto com a grosseria. No meio da confusão, uma voz doce cortou o ar chamando seu nome. Ao se virar, deu de cara com uma mulher deslumbrante que queria saber quem ele era. Encantado pela beleza da desconhecida, ele se apressou em se apresentar, sentindo o coração disparar. A cabeça de Zen era um turbilhão. Ele se matava de tentar lembrar se a noite passada tinha sido real ou um delírio. A memória era um apagão total. Ele só sabia que tinha acordado sozinho nos lençóis. Antes que pudesse raciocinar, a moça o cortou, dizendo que o tempo estava correndo e eles tinham um compromisso urgente. Às 10 da manhã, ele parou diante do imponente Empire State, boiando completamente. A jovem foi direto ao ponto. Eles precisavam assinar um papel de casamento agora mesmo. Ele tentava buscar no fundo da mente aquela imagem de uma mulher de cabelos escuros que viu na noite anterior, mas as peças do quebra-cabeça não encaixavam. Olhando bem para a garota, ele percebeu o erro. A ruiva na sua frente não era a mesma do bar. A única certeza é que a mulher que o acompanhou na bebedeira era alguém de muito poder. Achando que estava por cima da carne seca, Zen começou a se achar o máximo, crente que ia se dar bem com essa conexão. A garota nem deu bola para as perguntas dele e só ordenou que ele a seguisse. O segurança, confuso, tentou entender quem era aquele sujeito, mas Xiao, num deboche puro, ameaçou o homem de demissão só pelo prazer de ver a cara de tacho dele. Dentro do prédio luxuoso, a tensão era nítida. A moça não suportava a presença de Zen. Cada gesto dele a deixava possuída de raiva. Enquanto subiam, ele agia como um bobo, babando nas pinturas caras e reagindo a tudo como se tivesse saído de uma caverna hoje mesmo. Curioso e sem filtro, ele quis saber quanto ela levava de grana. Quando ela soltou que faturava 2 milhões por ano, o queixo dele caiu no chão. Ela, já sem paciência, questionou por que homem sempre tenta diminuir mulher. Percebendo que ela nadava no dinheiro, ele não perdeu tempo e sugeriu que, já que ela era rica, bem que podia pagar as contas do apartamento dele. A resposta veio como um soco. Ela nunca olharia para um cara do tipo dele. Ela só estava ali cumprindo ordens do patrão para escoltá-lo. Ao apontar para a sala da chefia, Zen já tinha conseguido esgotar toda a paciência da moça com seu jeito irritante. Ao entrar, o sujeito acendeu um cigarro com a maior calma do mundo, jogando a desculpa de que a bebida tinha apagado sua memória. A mulher explodiu, perdendo a linha e gritando todos os insultos possíveis, mas, para a surpresa de todos, Xiao parecia estar se divertindo com aquele show de fúria. O cara não perdeu tempo, botou pressão na moça e exigiu um café amargo, do jeito que o clima pedia. Sem bater, ele invadiu a sala do figurão e quase ficou cego com o clarão que vinha da janela. Lá dentro, o cenário era tenso. Uma mulher misteriosa observava a vista enquanto um funcionário explicava algo com a cara mais séria do mundo. Zen ficou ali, tentando entender o tabuleiro com os olhos fixos na morena. Quando o homem na sala finalmente o encarou, o clima esfriou. Xiao sustentou o olhar, mas o que realmente o prendeu foi quando a mulher se virou. A ficha caiu na hora. A beleza dela era de outro planeta. Agora ele entendia porque tinha bebido até cair na noite anterior. Com a maior cara de pau do mundo, ele soltou que na próxima o encontro seria num hotel 5 estrelas. Sem dar trela para a gracinha, a jovem ordenou que o advogado, um tal de Dan, entregasse a papelada. O doutor foi curto e grosso. O contrato de casamento era coisa séria, e quem pisasse na bola ia ter que abrir o bolso para pagar uma multa pesadíssima. Xiao começou a folhear o documento, devorando cada detalhe da vida daquela mulher. Ele não resistiu e perguntou se ela era mesmo a famosa Dama de Gelo que comandava aquele império. Aos 27 anos, a mulher já era dona de tudo, o que deixou Zen intrigado sobre como ela subiu tão rápido. Ela já estava quase voando no pescoço dele de tanta raiva, mas o advogado segurou a onda e mandou o rapaz assinar logo. Xiao disse que assinaria, mas que tinha uma cláusula ali que estava incomodando. Quando ela questionou o que era, ele soltou na lata. Achava injusto passar o casamento sem os direitos de marido. A empresária quase teve um troço. O jeito abusado de Xiao era demais para ela. Enquanto o clima esquentava, ele começou a recordar flashes da tarde anterior e percebeu que aquele casamento repentino era o seu único bote de salvação.
Mesmo assim, ela o confrontou, querendo saber que tipo de moral um sujeito como ele tinha para exigir qualquer coisa. Em vez de recuar, ele pegou na mão dela com uma delicadeza cínica e mandou que ela ficava linda brava, e que estava começando a gamar. O estalo do tapa que ela deu no rosto dele ecoou na sala. Zen, rindo da situação, brincou dizendo que se tinha apanhado era porque tinha amor envolvido. Furiosa, ela arrancou a caneta da mão do advogado. Quando ele já ia saindo, ela o enquadrou e exigiu a assinatura final. Ele continuou no deboche, dizendo que já estava com saudade. Ignorando a palhaçada, ela quis saber onde ele trabalhava. Ao descobrir que o bonitão estava na Rua da Amargura, sem emprego nenhum, ela ordenou que o advogado achasse um buraco para ele na empresa. Surgiu uma vaga no marketing, porque uma funcionária ia ser avó. Mas Xiao deu um pulo, não aceitava ser faxineiro de jeito nenhum. A patroa então perguntou da segurança. Dan revirou os papéis e achou a última vaga disponível no setor. Sem pesterear, ela deu a ordem final para mandarem o folgado direto para o batente. Mesmo com a corda no pescoço, Zen não perdeu a chance de ser folgado e quis saber o signo da patroa antes de começar o expediente. Ela até tentou manter a pose, mas a paciência explodiu em segundos. Soltou um berro que estremeceu as paredes e escorraçou o sujeito da sala. No corredor, o clima estava frenético, com gente correndo para todo lado. Xiao, em vez de se preocupar, começou a tirar uma com a cara do advogado, dizendo que o doutor não valia nada. Dan apenas sorriu de canto e empurrou o rapaz para o setor de segurança para ele parar de amolar. Ao abrir a porta do departamento, o silêncio era de cemitério. Do nada, uma desconhecida brotou das sombras e lançou um chute na direção da sua cara. Xiao, ágil, travou o golpe no ar e segurou a perna da mulher. Ficou ali, admirando a cena e rindo da situação, enquanto ela se equilibrava numa perna só. Possuída de raiva, ela exigiu que ele a soltasse imediatamente e, com um olhar que matava, deu a ordem para ele segui-la. Eles atravessaram um mar de brutamontes até o escritório dela. A mulher se jogou na cadeira, meteu os pés em cima da mesa e já chegou dando o cartão de visitas. Xiao estava 5 minutos atrasado e nem tinha sido oficializado, mas já estava agindo como um encostado. Ela deixou claro que não dava a mínima para quem ele conhecia ou quem era seu padrinho. Se pisasse fora da linha, o destino seria o mesmo de quem ousou desafiá-la. O resto da equipe gritou em coro, num tom sombrio, perguntando para onde os traidores iam. Xiao era o único que não sacava o porquê de tanta gente sem escrúpulos num lugar só. A mulher se inclinou, encarando-o de perto para ver se ele tinha alguma dúvida. Ele, vacinado, disse que estava tudo certo. Ela então disparou. "Para você, eu sou o Capitã Bei." Sem perder tempo, ela mandou um tal de Min dar um uniforme para o novato e enfiar na cabeça dele como as coisas funcionavam ali. Tang, outro funcionário, já estava de olho em Xiao, sabendo que o cara tinha costas quentes no prédio. A Capitã Bei, curiosa, quis saber que tipo de esquema ele tinha. Tan revelou que o próprio advogado Dan tinha ligado para avisar da chegada do rapaz e que ele ainda tinha uma tia influente no RH. Com um sorrisinho cínico, Xiao olhou para mim e disse que agora os dois eram parceiros e que contava com a ajuda dele para o que viesse pela frente. Tang deu o papo reto. Não adiantava chorar porque Xiao já tinha conseguido a proeza de irritar a Capitã Bei, e agora ela ia transformar a vida dele num inferno pessoal. Sem um pingo de juízo, Zen desdenhou, dizendo que não tinha medo de uma mulher que, com certeza, tinha sido largada pelo namorado e descontava a frustração nos outros. Min, desesperada, voou para tampar a boca dele antes que o pior acontecesse. Min explicou que a capitã não era brincadeira. Ela era a única mulher comandante no exército, mas migrou para a polícia por pressão da família. Acabou sendo expulsa da corporação após moer um suspeito na pancada e terminou contratada ali. Ela era campeã de artes marciais da cidade e nutria um ódio mortal por gente que usava contatos para subir na vida. Xiao ouviu tudo e, com um olhar enigmático, soltou que aquela mulher escondia algo. Antes que Min entendesse o mistério, o expediente acabou. A noite caiu e Zen voltou para o seu canto no maior vazio. Sozinho, ele acendeu um cigarro e começou a refletir sobre o deserto que era a sua vida. Sem carro, sem amor e sem rumo. Mas o que estava ruim ficou pior. Ao chegar no prédio onde morava, deu de cara com uma chuva de malas e bolsas voando da janela direto na sua direção. Ele quase foi soterrado pelos próprios pertences. A dona da pensão apareceu na janela com sangue nos olhos, gritando para ele pegar as tralhas e nunca mais dar as caras. Zen tentou argumentar que tinham combinado de adiar o aluguel, mas a velha nem quis saber.
e bateu a janela na cara dele. Sem teto e no meio da rua, ele só viu uma saída: bater na porta da sua esposa milionária. Ao chegar na mansão, a moça perguntou quem era o atrevido. Assim que abriu a porta e viu o rosto dele, ela tentou fechar na mesma hora. Mas quando entrou na sala, o cara já estava jogado no sofá como se fosse o dono da casa. Ela ficou possessa, querendo saber como ele invadiu, mas ele desconversou com o maior cinismo. A empresária exigiu que ele desse o fora imediatamente, mas o abusado lembrou que, por contrato, eles eram um casal e ele pretendia morar ali por 1 ano ou mais. A xícara que ela arremessou passou raspando por ele. Zen abriu o jogo e disse que a senhoria o tinha despejado, mas ela não deu a mínima e ameaçou chamar a polícia. Rindo, ele lembrou que os tiras não fariam nada, já que o papel dizia que eles eram marido e mulher. Ela tentou argumentar que era só um documento, mas ele mandou a real. O coração da mulher muda rápido demais, e agora ela já estava agindo com frieza. No desespero, ela ofereceu dinheiro para ele sumir num hotel, mas Xiao, orgulhoso, recusou a esmola. A esposa ameaçou chamar os brutamontes da segurança, mas Zen foi mais rápido. Avisou que se eles aparecessem, ele esfregaria a certidão de casamento na cara de todo mundo. Ela percebeu, espumando de raiva, que despachar o sujeito não seria uma tarefa simples. Xiao ainda tirou onda, dizendo que ela nem precisaria contratar guarda-costas, já que ele estaria ali vigiando tudo de perto. A moça ficou em choque, questionando como ele sacava tanto das intenções dela, mas ele apenas sorriu, notando que ela tinha o jeito de quem treina pessoas, mas era previsível demais. Sem saída, ela cedeu. Ele poderia ficar por uns dias, mas com regras rígidas, nada de chegar perto dela e nada de encostar nas coisas da casa. Zen aceitou o trato na hora, e a mulher se trancou no quarto, batendo a porta com uma força que quase derrubou a parede. Ele deitou sentindo que a vitória era dele, mas o sono durou pouco. De madrugada, o celular tocou. Era Min, desesperado, avisando que o patrão estava possuído e que ele precisava voar para a empresa. Zen reclamou que nem eram 8 da manhã ainda, mas a real era cruel. Enquanto o resto da firma entrava às 9, o departamento de segurança vivia sob a ditadura da Capitã Bei, que fazia o próprio horário. Mesmo contrariado, ele se levantou, deu aquele trato no visual e foi para o ponto de ônibus. Enquanto tragava seu cigarro, ele só conseguia pensar na esposa gélida que tinha deixado na mansão. Ao chegar no trampo, deu de cara com Tan, que já tinha inventado uma desculpa furada para o atraso de Xiao, dizendo que ele tinha brigado com a mulher. Zen, surpreso, quis saber como o colega sabia da vida dele, e quando Min perguntou se o casamento era real, ele inflou o peito para confirmar que sim. O colega avisou que romances no escritório davam demissão imediata, mas Xiao, com aquele sorriso de deboche, soltou que ninguém teria coragem de mandar a mulher dele embora. Curioso, Min quis saber o nome da felizarda. Quando Zen soltou que era a poderosa Lin Suin, o colega deu uma risada de alívio, achando que era apenas mais uma mentira deslavada de Xiao. Mas a brincadeira acabou no vestiário. A Capitã Bei surgiu do nada, encarando o novato que já tinha chegado atrasado logo no primeiro dia. Zen, sem perder a linha, começou a soltar um papo furado sobre como a ansiedade para o primeiro dia de trabalho tinha tirado seu sono. A capitã cortou a eloquência dele na hora, dizendo que língua afiada não servia para segurança. Ele ainda tentou bajular, dizendo que seu sonho era trabalhar ombro a ombro com alguém do nível dela. Bei o encarou como se ele fosse um completo idiota, deixando claro que a presença dele ali era indesejada, mas o clima pesou de verdade quando ela lançou um olhar mortal que silenciou qualquer gracinha. A capitã deu a ordem e Xiao teve que marchar atrás dela. Min, sentindo o cheiro de queimado, deu uma bênção de despedida para o cara, mas Xiao, na sua santa ignorância, só quis saber do colega o que poderia ser tão terrível assim. Quando pisaram no ginásio, deram de cara com a tropa da segurança reunida. Zen, com aquele sorriso de quem não vale nada, encarou a capitã e perguntou como ela queria brincar. A resposta veio seca: 200 flexões. Agora. Xiao, malandro, ainda pediu um tempinho para um aquecimento. Outro segurança, achando que ia humilhar o novato, resolveu entrar na pilha e desafiou Zen, crente que venceria fácil. Xiao sentiu o cheiro de dinheiro e propôs uma aposta. O Brutamontes, confiante demais, aumentou a parada para 500 yuans.
Zen aceitou na hora e mandou a capitã dar o sinal. A galera da segurança fez um círculo para ver o massacre, mas o jogo virou rápido. Enquanto o veterano já estava quase cuspindo o pulmão com 55 flexões, Zen já tinha batido 110 com o pé nas costas. O silêncio tomou conta do ginásio. Surpresos com o fôlego do cara, ninguém disse um A. Xiao, com cara de vencedor, já estendeu a mão pedindo a grana do perdedor, que pagou morgengando que as regras deveriam ser outras. Achando que já estava liberado, Zen perguntou o que vinha depois. A capitã, com aquele ar de vilã, disse que ele tinha passado da primeira fase. Ele já ia saindo de peito inflado, mas ela o travou no caminho. Avisou que entrar naquele departamento não era moleza e que a diversão estava apenas começando. Ela o levou até o ringue, onde o veterano mais sinistro do lugar, Liu Qimin, estava distribuindo porrada. O grandalhão já chegou botando banca e ofereceu uma ruta valendo 10.000 yuans. A regra era curta e grossa. Se Zen vencesse, ficava com o emprego e a grana. Se perdesse, pedia demissão e ainda tinha que abrir a carteira. O advogado de Zen tentou intervir, achando um absurdo, mas Qimin só queria dar uma lição no atrevido sem quebrar muitos ossos. A Capitã Bei deu o último aviso. Ninguém ali suportava a gente protegida. Se ele desistisse agora, ela até pagaria um mês de salário para ele sumir. Mas Xiao, com a audácia de sempre, rebateu. Se ela quisesse sustentá-lo pelo resto da vida, ele aceitava o acordo. Caso contrário, era melhor se preparar para o show, porque ele não ia arredar o pé. Sem perder tempo, Xiao pulou no ringue, onde o grandalhão Qimin já esprumava de raiva. O veterano rosnou que a arrogância do novato custaria caro e quis saber se ele estava pronto para o massacre. Com uma calma irritante, Zen soltou que estava mais do que pronto para embolsar aquela grana, deixando o adversário ainda mais possuído. A Capitã Bei sacou que o clima ia ficar feio e que Liu não ia pegar leve, mas o que aconteceu deixou todo mundo de queixo caído. Xiao começou a dançar no ringue, desviando de cada porrada como se estivesse em câmera lenta. Enquanto se esquivava, ele ainda achava tempo para zombar, avisando que os 10.000 yuans já tinham dono. Qimin, frustrado, gritou que o rapaz não tinha força para derrubá-lo e partiu para o tudo ou nada. Foi o erro dele. Zen esperou o momento certo, travou o ataque e, num movimento surreal, ergueu o veterano acima da cabeça. Com um arremesso brutal, Qimin voou para fora do ringue e estatelou no chão, urrando de dor. O silêncio no ginásio foi total. Os outros seguranças pareciam ter visto um fantasma, totalmente chocados com a surra que o novato deu no veterano. Sem nem suar, Xiao encostou nas cordas, acendeu um cigarro e perguntou para a capitã se agora ele já era oficialmente do time. Ele ainda deu uma cutucada, sugerindo que o teste final deveria ser uma luta contra ela. Bei, engolindo o orgulho, admitiu que ele já tinha provado o que valia e que não precisava de mais nada. Zen sorriu, lembrando que palavra de capitão não volta atrás. Ele aceitou que ela mandava no pedaço, mas não perdeu a chance de soltar que mulher é bicho vingativo, pedindo desculpas pela folga logo em seguida, para não piorar as coisas. Ao sair dali, encontrou sua colega Min, que estava em choque, achando que ele estaria saindo de maca depois de enfrentar a fúria da capitã. Ele garantiu que estava inteiro e que não era nenhum frouxo, mas Min o cortou rápido, avisando que se gabar demais perto da chefe era pedir para ser chutado para fora da empresa e do apartamento. Quando Zen percebeu que Tan sabia que o veterano ia tentar moê-lo e não disse nada, o clima azedou. Min começou a dar 1000 desculpas, dizendo que não podia fazer nada contra as ordens de cima. Xiao apenas acendeu outro cigarro, fingindo que acreditava na lealdade do colega e soltando que o tal Qimin não passava de uma formiga no seu caminho. Ao notar que Min estava sem uniforme e pronta para sair mais cedo, ele quis saber o motivo. Ela explicou que a empresa a mandou dar cobertura para o pessoal do financeiro na cobrança de umas dívidas. Zen resmungou que a segurança ali era tratada como mão de obra barata, mas Min abriu o jogo. Ela tinha se voluntariado para essa missão só para ficar perto das garotas do financeiro, especialmente de uma deusa que trabalhava lá e que tirava o fôlego de qualquer um. Xiao não é bobo, e assim que ouviu falar das beldades do financeiro, tratou de se escalar para a missão. Min deu aquela olhada de cobrança para o maço de cigarros no bolso dele e o rapaz, entendendo o recado, devolveu o fumo na hora. Enquanto caminhavam, ele começou a desabafar sobre como era um sufoco não conseguir interagir com as mulheres na nova arcana por causa das regras rígidas. Zen insistiu para que Min o colocasse no turno da noite, e o colega, num pacto de parceria, apertou sua mão selando o acordo. Agora os dois estavam no mesmo barco e iam se ajudar. O assunto voltou para a tal gerente do financeiro. Xiao queria saber se ela era tudo isso mesmo que diziam.
Min, agindo como quem guarda um segredo de estado, sussurrou que ele veria com os próprios olhos e que a mulher era o pacote completo, linda e gente boa. A pressa tomou conta. Min empurrou Zen para o vestiário para ele trocar de roupa logo, já que o tempo estava correndo. Em pouco tempo, os dois já estavam prontos e aguardando as moças no carro. O clima era de tensão. Min comentou que o financeiro tinha se metido num problemão e que a segurança estava ali para limpar a sujeira. Foi quando as garotas chegaram. Ao ser apresentado como novo agente, Xiao sentiu algo estranho no ar. Ele fixou o olhar em uma das moças, que já chegou lançando uma indireta, dizendo que os chefões da empresa não deviam ser muito fãs dele. Com o cinismo de sempre, ele rebateu que estava sendo tratado como um rei. O grupo seguiu para um bar suspeito, e ao entrarem, deram de cara com os funcionários jogados pelos cantos, quase dormindo. Sem cerimônia, Xiao foi direto ao ponto e quis saber onde estava o dono do pardieiro. Um sujeito levantou a cabeça, resmungando que o bar estava fechado e que eles deveriam voltar à noite se quisessem beber. Zen, tragando seu cigarro com a maior calma do mundo, avisou que não estava ali para diversão. Quando ele soltou que o motivo da visita era uma dívida atrasada, o clima gelou. Os funcionários, agora trêmulos, perguntaram se eles eram do poderoso grupo Arcana. Zen confirmou com um olhar que não deixava dúvidas. Enquanto os capangas corriam para chamar o patrão, Xiao, todo cavaleiro, puxou uma cadeira para a bela Lan se acomodar. A gerente agradeceu pela proteção, e ele, jogando todo o seu charme, elogiou a gentileza dela. Mas Lan, percebendo algo diferente no jeito dele falar, o encarou curiosa e perguntou se ele era mesmo daquela região. Xiao abriu o jogo e disse que veio da cidade de P. O clima esquentou quando a garota, com um sorriso no rosto, quis saber se ele tinha estudado na mesma escola que ela. Foi um choque. Os dois eram da mesma área. Lan se formou em 2004 e Zen lembrou que saiu de lá logo no ano seguinte. Naquela época, ele era o cara. Todo mundo o conhecia porque ele não abaixava a cabeça e sempre saía no soco para defender quem sofria bullying. Dava para ver nos olhos da gerente Lan que ela estava caidinha pelo jeito durão e confiável de Zen. Mas o papo furado acabou quando Min e a outra gerente chegaram, notando que o clima estava até bom demais para quem estava ali a trabalho. De repente, surgiu uma mulher chamada Mei, conhecida como Rosa Negra, que era pura elegância e poder. Ela ficou surpresa ao ver Lan ali e nem tentou esconder que estava impressionada com o charme que Liu exalava. Lan quis saber o que a Rosa Negra estava fazendo naquele bar. A resposta foi direta. Ela era a nova dona do pedaço. O antigo mestre, que não sabia administrar nada, se afundou em dívidas e acabou entregando 51% das ações para Mei há um mês. Para Lan, aquilo foi pura sorte de Mei. Mas nos negócios, a sorte e o prejuízo caminham juntos. O bicho pegou quando Lan puxou a papelada e jogou a real. O antigo dono devia 20 milhões de yuans para a New Arcana. Mei, com a maior cara de pau, tentou enrolar, dizendo que os serviços prestados pela empresa não eram lá essas coisas e que, por isso, o mestre não ia quitar a dívida agora. Lan não engoliu a desculpa, batendo o pé que o serviço foi feito e o pagamento era obrigatório. Com um gelo na voz, Mei avisou que o tal mestre só pagaria quando o bar começasse a dar lucro. Mas a verdade é que o lugar estava respirando por aparelhos. Se continuasse assim, o estabelecimento ia deixar de existir e o prejuízo seria ainda maior. Sem paciência para mais cobranças, a Rosa Negra deu a conversa por encerrada, mandou o recado final do mestre e se trancou no escritório, deixando a equipe de segurança e do financeiro de mãos abanando, voltando para o carro sem um centavo no bolso. Min já estava pronto para convocar a tropa toda e descer o braço no bar, mas Lan deu o grito, não queria confusão. Enquanto o pau quebrava nas ideias, Zin estava em outro mundo, trocando mensagens com um contato misterioso. Ele fez uma ligação rápida, ouviu que o reforço chegaria logo e com a maior tranquilidade pediu meio-dia de folga para mim. O colega prometeu segurar a barra com a Capitã Bei, mas deu o aviso. Cuidado, não morre agora. Zin voltou sozinho para o bar e deu de cara com uma cena nojenta. O tal sexto mestre estava cercando Mei como um abutre, cobrando o favor de ter espantado o pessoal da nova Arcana. O velho estava seco para levar a Rosa Negra para a cama, oferecendo 1 milhão de yuans só para ela jantar com ele e garantir o pagamento da dívida pela manhã. Mei tentava manter a classe, negando o convite e dizendo que só queria resolver o negócio da empresa.
mas o velho não parava de babar. Foi aí que Xiao entrou em cena, perguntando com o maior deboche por que o jantar custava só 1 milhão. O sexto mestre quase teve um treco ao ver o rapaz ali e quis saber quem era aquele penetra. Zin, ignorando a fúria do velho, começou a jogar charme para cima da Rosa Negra, chamando-a de irmã mais velha. Quando o mestre exigiu respeito, Xiao decidiu abrir o baú de segredos. Tragando seu cigarro e com um olhar cortante, ele revelou que conhecia o passado de Lu Mei de ponta a ponta. Entregou o nome verdadeiro dela, Liu Zuen, e lembrou dos tempos de colégio em Pei, onde ela fazia de tudo para subir na vida, desde favores para colegas até o que fosse preciso para garantir notas e carreira. O sexto mestre, envenenado pela dúvida, perguntou se o garoto era amante dela. A Rosa Negra perdeu o chão, negando tudo desesperadamente e implorando para o mestre não acreditar no que ouvia. Mas o velho era um lobo desconfiado. Ele soltou que não confiava nem na própria sombra e arrastou Mei para longe dali. Na saída, uma parede de seguranças armados com caceteiros fechou o cerco em volta de Xiao. Sozinho e cercado, o protagonista nem piscou. Continuou ali, calmo, como se a pancadaria que estava por vir fosse apenas um passatempo de tarde de sol. A máscara de Mei caiu de vez. Espumando de ódio, ela gritou que não dava a mínima para quem ele era ou de onde vinha. A única certeza era que ele não sairia dali respirando. Zen suspirou, percebendo que o diálogo tinha acabado e a diversão ia começar. Os brutamontes se fecharam ao redor dele e um deles, com um sorriso sádico, puxou uma faca brilhante. Xiao, sem largar o cigarro, apenas ironizou a burrice dos caras. Cansada do deboche, a Rosa Negra deu a ordem fatal. Matem esse nojento! Os capangas voaram para cima, crentes que seria fácil. 3 armários humanos investiram com tudo, mas não tinham ideia do monstro que estavam cutucando. Xiao cuspiu a bituca de lado e entrou no modo combate. O primeiro tentou um golpe de faca que só cortou o ar. Zen desviou com uma agilidade absurda, quebrou o braço do sujeito, agarrou-o pelos cabelos e esmagou a cara dele contra o chão sem dó. Enquanto os outros 2 tentavam desesperadamente acertá-lo, o protagonista parecia um fantasma, surgindo sempre nas costas deles e deixando os caras possessos. Num movimento relâmpago, Zen catou uma garrafa de vidro e explodiu a cabeça do segundo guarda, cobrindo o chão de estilhaços e sangue. O sexto mestre, assistindo ao massacre, começou a suar frio, vendo seu exército ser dizimado em segundos. Mei estava paralisada, o terror estampado no rosto. Xiao limpou a área e caminhou calmamente até a Rosa Negra. Com uma faca na mão, ele lembrou que eles tinham dado sorte, porque em outros tempos ele já teria mandado todos para o necrotério. A mulher que antes posava de poderosa caiu de joelhos implorando por piedade, oferecendo qualquer coisa para sair viva. Mas Zen não queria nada dela. Ele encostou a lâmina na bochecha de Mei, ameaçando retalhar aquele rosto bonito. Desesperada e à beira do choro, ela ouviu a ordem de cair fora. Mei saiu em disparada, cega pelo pânico, mas o protagonista deu o último susto. Arremessou um facão que passou zumbindo e cravou na porta, a milímetros da orelha dela. Enquanto ela tremia e chorava, ele deu o aviso final. Se ela tentasse qualquer vingança, ele a caçaria no inferno. Soluçando e jurando que nunca mais cruzaria o caminho dele, ela sumiu pelo corredor. Zen acendeu mais um cigarro, observando a fuga e resmungando que aquela mulher não servia nem para diversão. Ele então se virou para o sexto mestre, que estava quase desmaiando de pavor, e perguntou se ele tinha entendido quem mandava ali. O velho, tremendo igual vara verde, só conseguiu balançar a cabeça e concordar que Xiao era o dono da verdade. Xiao não estava ali para brincadeira. Ele peitou o velho e mandou a real. A dívida com a New Arcana já tinha passado dos 6 meses e a conta era de 20 milhões. Com um movimento brusco, ele se inclinou sobre o sexto mestre e, com o maior desprezo do mundo, esmagou a bituca do cigarro aceso bem na cara do sujeito, exigindo saber quando o dinheiro apareceria. O velho, sentindo o calor do fumo e o peso do medo, começou a gaguejar promessas de pagamento imediato. Mas Zen queria mais. Ele avisou que 6 meses de calote não saíam de graça e exigiu os juros. Quando o mestre soltou que a taxa era de 25%, Xiao fez a conta rápida e deu o veredito. O prejuízo agora era de 25 milhões de ienes.
O velho quase infartou, dizendo que não tinha esse montante em mãos, mas bastou um olhar ameaçador de Zen para ele mudar de ideia e garantir que daria um jeito em poucos minutos. Enquanto isso, no escritório da empresa, o clima era de derrota. A assistente de Lan perguntava como iam explicar para a chefia que o dinheiro não voltaria. Lan, resiliente, mandou a equipe focar no trabalho enquanto ela assumia a bronca. De repente, o telefone tocou com uma notícia de cair o queixo. O tal mestre tinha tomado vergonha na cara e ia depositar 25 milhões na conta da empresa imediatamente. A notícia voou até os ouvidos da poderosa Lin Suyin. A CEO estranhou o valor, já que o contrato original era de 20 milhões e mesmo com as multas não passaria de 21. Ela ordenou que ninguém se metesse e decidiu que ela mesma investigaria aquele milagre. Lan, desconfiada, começou a ligar os pontos. Ela sabia que a conversa com a Rosa Negra tinha sido um fiasco, então como o mestre mudou de ideia tão rápido? Foi aí que a imagem de Xiao, o novato abusado da segurança, brotou na mente dela. De volta ao corredor da empresa, o clima pesou. Min, o veterano que ainda estava com o orgulho ferido, viu Min e Xiao conversando e partiu para o ataque. Furioso, ele começou a berrar, querendo saber por que Zen estava sem uniforme e ameaçando chutar o rapaz para fora dali se ele não seguisse as regras. Min, que não abandona o parceiro, peitou o Brutamontes e disse que ele não tinha autoridade nenhuma para dar ordens. Min, espumando de raiva, prometeu dedurar todo mundo para Capitã Bei, mas Min nem piscou, desafiando o veterano a fazer o que quisesse. O veterano, perdendo a linha, agarrou o colega pela camisa, enquanto Xiao apenas observava, pronto para ver até onde aquela palhaçada ia chegar. Entrar em discussão com gente limitada é perda de tempo, e Min estava ali com a cara mais lavada de ignorância do mundo. Zen mandou ele baixar a bola e parar de ser preconceituoso, mas o Brutamontes parecia não processar nada do que ouvia. A única coisa que saiu daquela cabeça oca foi mais uma ameaça de porrada, antes dele dar meia volta e sumir pelo corredor. Min, observando a cena, comentou que Min estava pedindo para levar um corretivo de todo mundo, e Xiao apenas sorriu em silêncio, concordando mentalmente que o veterano era um caso perdido. Enquanto isso, em sua sala, a gerente Lan mergulhava no passado de Zen. Ao puxar a ficha dele, descobriu que o rapaz de 25 anos vinha da cidade de Minzu. Aquilo destravou uma gaveta de memórias de 7 anos atrás, quando ambos estavam no último ano do colégio. Naquela época, Lan era o alvo preferido dos valentões, sofrendo na mão de garotas e garotos porque não conseguia se enturmar. Ela nunca esqueceu o dia em que Xiao, como um verdadeiro cavaleiro de armadura suja, surgiu para salvá-la. Ele não precisou de muito, bastou uma paulada certeira no líder da gangue para os outros covardes fugirem gritando que aquele cara tinha voltado. Lan ficou ali, paralisada, enquanto o Salvador perguntava se ela estava inteira e dava o conselho para ela abrir o olho e se cuidar mais. A partir daquele dia, a pequena aluna começou a deixar caixas de leite fresco na mesa de Zen todo dia antes da aula, escondendo o rosto atrás de um livro enquanto fingia ler, só para ver a reação dele. Ela vibrava em silêncio ao ver o imperador da escola saboreando a bebida, sem que ele fizesse ideia de quem era a admiradora secreta. 7 anos depois, ela mal conseguia acreditar que o destino tinha colocado o seu herói de infância bem na sua frente de novo. A cabeça dela virou um turbilhão e o nome de Xiao não saía dos seus pensamentos. Longe dali, no refeitório, o clima era mais pé no chão. Zen e Min jogavam conversa fora sobre os tempos de escola. Min contou que veio da 9ª escola secundária, um lugar meio largado onde às vezes nem professor aparecia. Ele tentou defender a honra do colégio, dizendo que na época dele a coisa funcionava, mas Xiao não perdeu a chance de tripudiar. Com aquele deboche clássico, lembrou que Min estava diante de um gênio formado na prestigiada primeira escola, e que ouvir aquela história de colégio de 2ª categoria chegava a ferir seus ouvidos de elite. O deboche de Xiao não tinha limites. Ele começou a alfinetar o colégio de Min, pintando o lugar como um buraco, até que o colega perdeu a paciência e deu o troco. Se Zen era esse gênio todo da melhor escola da cidade, por que raios não tinha pisado em uma universidade?
Com a maior cara de pau do mundo, Xiao rebateu que a faculdade não tinha nada a lhe ensinar e que não ia perder tempo com quem não ia acompanhar seu raciocínio. Um outro segurança que ouvia a fofoca de longe quis saber por que aquela escola era tão exclusiva. Zen, sem um pingo de humildade, soltou que era óbvio. Meros mortais não aguentariam um ritmo e nem saberiam como puxar assunto com mentes superiores como a dele. Min, já por aqui com a arrogância do parceiro, mandou ele parar de se achar o centro do universo. Rindo, Xiao disse que era tudo brincadeira e mandou o amigo relaxar e olhar as gatas que passavam pela janela. Mas o clima mudou quando os olhos de Zen travaram em uma figura na multidão, sua esposa, Lin Suyin. Pela cara de poucos amigos que ela fazia, o prejuízo ia ser grande para alguém. Ele sacou na hora que a patroa estava cuspindo fogo. Min, grudado no vidro, comentou que hoje cabeças iam rolar e que o motivo devia ser o rolo da dívida de Yuan. O colega ainda tentou defender a chefe, dizendo que ela precisava ser dura para ninguém montar em cima, já que o que mais tinha na empresa era gente traíra jogando dos dois lados. Zen ouviu tudo com aquele olhar pensativo, mas logo cortou o clima pesado, dizendo para Min se acalmar, pois aquele bafafá de diretoria não era problema deles. Só que a paz durou pouco. Min deu um salto da cadeira avisando que a folga tinha acabado. A Capitã Day tinha dado apenas meia hora de almoço, terminando antes de todo mundo. Xiao ficou indignado e mandou que aquilo era coisa de carrasco, uma total falta de humanidade. Quando Min avisou que ninguém tinha coragem de bater de frente com a capitã, sob risco de demissão, Zen soltou a maior de todas. Ela nunca o mandaria embora, porque, segundo seus cálculos, a Capitã Bay estava perdidamente apaixonada por ele. Min quase engasgou de tanto rir, dizendo que aquilo era delírio puro, já que para a capitã não existia homem ou mulher, apenas soldados prontos para apanhar. "Cala a boca, Min, seu idiota", disparou Zen, sem entender por que o colega não parava de piscar feito um louco. Ele achou que o amigo estava com um cisco no olho ou um tique nervoso, até que o choque veio. A Capitã Bay estava bem atrás dele, ouvindo cada gracinha. O medo bateu forte em Min, que começou a suar frio e tremer igual um filhote assustado. Quando finalmente reuniu coragem para encarar a fera, só conseguiu acenar com um sorriso amarelo e, num ato de desespero, convidou a capitã para malhar depois do expediente. Ela ignorou a palhaçada e deu o recado. A gerente Lan estava chamando os dois agora mesmo. O pânico tomou conta de Min, que já se via com a carta de demissão na mão, mas Xiao, calmo como sempre, tratou de tranquilizar o parceiro. Ao chegarem lá, a surpresa. A gerente Lan estava com um sorriso no rosto para agradecer. O tal sexto mestre tinha limpado a dívida inteira, sem faltar um centavo. O abobalhado do Min ainda perguntou, chocado, se o velho tinha pago mesmo, e Lan confirmou que a mudança de atitude dele foi um mistério para todos. Como recompensa, por ordem da presidente, Lan convidou a dupla para jantar onde quisessem. Zen não perdeu tempo e escolheu o Pérola Solitária. Apesar de ter vivido em Minzu a vida toda, ele nunca tinha pisado naquele luxo. Lan ficou intrigada com a escolha, mas aceitou na hora e reservou as mesas. Na saída, Min não aguentou e soltou que a gerente estava caidinha por Xiao. Ele avisou para o amigo parar de fingir que não via, já que a mulher não tirava os olhos dele. Zen, inflando o peito de orgulho, mandou que as mulheres piram em homens com espírito de líder. Algum tempo depois, Xiao já estava no cais, babando no tamanho absurdo do navio. Era um verdadeiro palácio flutuante. O único, porém, era que Min não pôde ir, já que a Capitã Bay o arrastou para a academia para treinar. Sozinho entre os ricaços, Zen subiu ao convés sob olhares de desprezo. Ele ouvia os comentários maldosos sobre suas roupas e sua classe social, sendo chamado de pobre pelos metidos à besta. Lan observava tudo de longe com o coração apertado. Ela não conseguia entender como aquele imperador que ela tanto admirava na escola tinha acabado naquela situação sendo alvo de chacota de gente fútil. Enquanto o veneno escorria ao redor, Zen apenas se isolava, ignorando a elite e mantendo sua postura inabalável. Os insultos da elite incomodavam, mas Zen tentava manter a pose de quem não ouvia nada. O clima mudou quando a gerente Lan surgiu, radiante, parecendo uma princesa saída de um conto de fadas. O contraste era gritante. Ela brilhava num vestido de gala, enquanto Xiao estava ali com a mesma roupa que usou para bater o ponto na empresa. Ela perguntou por que ele ainda não tinha entrado, e ele, na maior sinceridade, soltou que não tinha um tostão para pagar o ingresso.
Lan tinha esquecido que a entrada custava 1000 pratas. Ela rapidamente resolveu o problema e os dois se acomodaram numa mesa luxuosa. Assim que os garçons chegaram, Zen pediu ravioli de pato e uma caçarola. A pronúncia dele foi tão perfeita que Lan ficou de queixo caído, já que o cardápio estava em inglês e francês. Ela quis saber onde ele tinha aprendido a falar línguas estrangeiras tão bem. Xiao deu uma desconversada, dizendo que só sabia o básico, mas a gerente não engoliu. Ela sabia que ninguém aprende idiomas assim do nada. Ele explicou que já tinha topado qualquer tipo de bico na vida, inclusive pesado em obra, e que por ter abandonado os estudos, as portas se fecharam. Lan tentou dar uma força, dizendo que o currículo não definia ninguém, mas ele logo perguntou se ela não lembrava de uma antiga colega de escola que tinha seguido um caminho parecido. Ela ficou pensativa, dizendo que não tinha nenhuma memória dessa pessoa, o que deixou Zen encucado. No meio do papo, uma mão pesada pousou no ombro de Xiao. Um sujeito arrogante surgiu chamando Lan pelo nome e avisando que o acompanhante dela não passava de um golpista. Zen reconheceu a figura na hora. Era o tal Boss Jiu, um cara de quem ele lembrava bem por causa da mania de inventar apelidos e nunca pagar o que devia. O invasor decidiu que ia jantar com eles, ignorando completamente o não de Lan. Ela mandou ele vazar, mas o cara insistiu que queria relembrar o passado. Zen deixou claro que era totalmente contra a presença dele, mas Dual continuou provocando, perguntando se ele ainda guardava mágoa por causa de alguma treta de colégio. O clima azedou de vez quando o sujeito soltou que Lan não tinha modos e revelou que ainda tinha ranço porque anos atrás ela não o escolheu por causa de Xiao. Zen ficou em choque. Ele se virou para a gerente e perguntou, incrédulo, se ela realmente tinha sido sua colega de sala. O brilho nos olhos de Lan sumiu, dando lugar a uma tristeza profunda ao perceber que o homem que ela amou por 7 anos não tinha a menor ideia de quem ela era. Com a voz embargada, ela revelou que repetiu o 3º ano só para ficar na mesma turma que ele. Xiao ficou mudo, tentando processar como pôde esquecer alguém que estava tão perto o tempo todo. O deboche de Du não parava. Ele ria dizendo que na escola Zen só queria saber de confusão e não dava a mínima para dedicada a Lan, já que o foco de Xiao era tudo menos os livros. Enquanto o sujeito falava, Zen forçava a mente, vasculhando cada canto da memória até que um estalo aconteceu. Ele olhou bem para a gerente e perguntou: "Você era aquela menina que sentava logo atrás de mim?" Ela apenas balançou a cabeça positivamente em silêncio. Sentindo o peso do vacilo, Zen deu um pulo da cadeira e estendeu a mão para ela, garantindo que a partir de agora, a conexão deles de infância ia fazer ela subir na vida como ninguém. Isso deixou Du possesso. O riquinho começou a latir que a New Arcana era um império feminino e que homem ali só servia para ser segurança de baixo nível. Xiao nem ligou, mandou na lata que todo cargo é importante para a empresa crescer e que não tinha vergonha nenhuma do seu distintivo. Du caiu na gargalhada ao confirmar que o gênio do colégio era só um guarda. Ele começou a ostentar, dizendo que Lan era uma diretora poderosa prestes a ficar multimilionária, o que significava que era ela quem estava pagando cada centavo daquela lagosta e do passeio. Lan, já por aqui com a arrogância, mandou ele sumir dali e parar de falar asneira. Para humilhar ainda mais, Du apontou para a janela e mostrou uma Ferrari brilhando lá fora. Gabou-se dizendo que comprou o carrão sem esforço, enquanto Xiao teria que mofar 30 anos trabalhando, sem comer nem beber, para conseguir um pneu daquele carro. Zen, mantendo a classe, acendeu seu cigarro e perguntou sobre a velocidade da máquina. Quando o outro respondeu que chegava a 240 km por hora, Xiao deu uma aula. Disse que o que importa não é só a velocidade, mas como o design agressivo faz o sangue ferver e revela quem o motorista é de verdade. Lan ficou impressionada com o conhecimento técnico de Zen sobre esportivos. Até Du ficou curioso e, no momento de fraqueza, pediu que Xiao o ensinasse a escolher uma máquina nova. "É moleza", respondeu Zen. Mas o clima de paz acabou quando um barulho de confusão veio de trás. Os capangas de Du estavam dando vexame, caindo de bêbados e passando mal no meio do salão de luxo. Du se levantou furioso, vendo que o papelão dos seus homens ia custar caro. Ele deu a ordem para os guardas o seguirem para um corretivo educativo. Lan, sentindo que o clima no navio tinha azedado de vez, olhou para Xiao e sugeriu que eles terminassem o jantar em outro lugar, longe de toda aquela toxicidade. Zen não arredou o pé, mandou a real. A comida já estava encomendada e ele não ia desperdiçar o banquete. Ele até admitiu que Du tinha razão sobre sua conta bancária, mas soltou que se não encarasse a realidade de frente, ele não seria o homem que é. Com um sorriso irônico, lançou o desafio. Assim que juntasse uma grana, ele é quem convidaria o riquinho para jantar.
Du quase engasgou de rir com a audácia do segurança. Enquanto isso, o clima na mesa de Du era um fiasco total. Seus homens estavam se arrastando pelo chão, completamente bêbados. Um deles, num estado deplorável, rastejou até os pés do patrão implorando por mais vinho. A fúria de Du explodiu. Ele meteu um bico no subordinado e mandou o verme sumir da sua frente. Du sentia que pessoas estranhas tinham ocupado as mesas ao redor. Ao esbarrar em um desconhecido, o sujeito reclamou de dor nas costas e Du, perdendo a linha de vez, deu 3 minutos para o rapaz vazar do Pérola Solitária. O jovem, porém, não se intimidou. Disse que não ia sair daquele paraíso flutuante e voltou para sua mesa, onde seus amigos rachavam o bico da situação. A mesa do desconhecido era puro deboche. Os amigos tiravam sarro do rapaz, dizendo que ele tinha caído com um sopro, enquanto ele se desculpava dizendo que estava sem dormir. No meio da palhaçada, o jovem catou uma garrafa de vinho e, com um olhar desafiador, peitou os agressores. Num tom cínico, ele disse que estava de bom humor e propôs um trato. Se o guarda de Du bebesse a garrafa toda de uma vez, a briga morria ali. Du e seus seguranças riram da cara do moleque, achando que ele era só um bobo da corte. O riquinho deu o ultimato: 2 minutos para sumirem. Foi aí que o tempo fechou. O rapaz começou a fazer malabarismo com a garrafa e, num movimento traiçoeiro, tentou estourar o vidro na cabeça de um guarda. O segurança até conseguiu bloquear e tomar o líquido, mas foi o estopim para o caos. O sujeito partiu para cima com uma fúria cega, distribuindo socos em toda a guarda de Du, transformando o jantar de luxo num verdadeiro campo de batalha. O bicho pegou de vez. O desconhecido não era nenhum amador. Ele dançava entre os golpes dos seguranças com uma agilidade de dar inveja, sem deixar os caras sequer respirarem. O sujeito era um osso duro de roer. Na mesa ao lado, os amigos dele faziam apostas rindo, querendo saber em quanto tempo a surra ia acabar. O ouriço, como chamavam o lutador, limpou o chão com os capangas de Du em exatos 59 segundos, cravando a aposta do homem de cabelos grisalhos que assistia a tudo. Com o caminho livre, o ouriço avançou para cima de Du, que agora estava tremendo na base e sem ninguém para defendê-lo. O Mauricinho tentou meter banca, dizendo que arrumar briga no Pérola Solitária trazia consequências irreversíveis. O lutador só quis saber que consequências seriam essas, enquanto o salão era invadido por um exército de desconhecidos armados até os dentes. O clima ficou pesado, e o homem grisalho teve que intervir, mandando o ouriço parar antes que o sangue lavasse o convés. O lutador recuou contrariado, avisando que Du tinha tido a sorte da vida dele hoje, mas que na próxima não haveria perdão. Ajeitando a gravata com um cinismo de dar nojo, o grisalho se aproximou e deu um ultimato. Eles tinham 1 minuto para sumirem do navio. Foi o estopim. O estranho não aguentou a petulância e voou no pescoço de Du e começou a apertar com força, avisando que ali o jogo não seguia as regras de nenhum riquinho. Quando os guardas armados do navio tentaram intervir, foram barrados por um documento oficial. O homem que Du tinha mandado atacar era na verdade um tenente sênior das Forças Especiais de Pequim. O oficial perguntou se Du tinha noção da enrascada em que se meteu ao agredir um militar em serviço. O pânico de Du foi total. Ele começou a gaguejar desculpas, dizendo que não fazia ideia da patente do sujeito. O oficial avisou que poderia processá-lo e acabar com a vida dele ali mesmo, mas resolveu soltá-lo. Humilhado, Du tentou comprar o perdão, dizendo que o banquete todo seria por conta dele. O homem grisalho sacou que aquela era a única saída para não terminarem na cadeia, e arrastou Du até a mesa de Xiao. A gerente Lan ficou tensa, achando que o jantar ia ser interrompido de novo por mais confusão. Ela pediu com toda a classe que deixassem os dois comerem em paz, mas o oficial parou, olhou para Lan e perguntou para Zen se aquela beldade era mesmo a nora dele. Du quase caiu para trás com o que ouviu. Lan ficou em choque, mas manteve a pose e quis saber de onde eles se conheciam. Xiao, com a maior naturalidade do mundo, explicou que eram velhos parceiros de exército, camaradas do seu tempo de caserna. O oficial então perguntou se o desrespeitoso Du tinha ofendido o amigo. Zen, com o ar de quem sofreu muito, soltou que preferia não falar de ofensas, mas apenas relatar a triste realidade do que ouviu. O militar suspirou pesado, lançou um olhar que gelou a alma de todos e deu a ordem final. Du teria que pedir desculpas para Xiao imediatamente, ali na frente de todo mundo. Du tentou se fazer de sonso, perguntando de novo com aquela voz de cínico só para ganhar tempo. Mas o militar não estava para brincadeira e avisou, não teria terceira vez. O riquinho não se conformava.
Na cabeça dele, era um absurdo se humilhar diante de um simples segurança, e não entendia quem aquele grisalho pensava que era. A paciência do oficial esgotou. Sem aviso, ele forçou Du a se ajoelhar no meio do salão, na frente de todo mundo. A fúria fervia no sangue de Du, mas o medo de levar um corretivo ali mesmo era maior, então ele só conseguiu baixar a cabeça e esconder os olhos de pura vergonha. A gerente Lan ficou desconfortável com aquele espetáculo num lugar tão chique, mas Xiao nem piscou. Ele continuou ali, comendo com a maior indiferença, tratando o inimigo ajoelhado como se fosse parte da decoração. O veterano grisalho chamado Lun deixou claro que Zen tinha as costas quentes no quartel-general, e que qualquer um que mexesse com ele estaria arrumando briga com a elite militar. Mesmo na pior, Du ainda teve a audácia de murmurar ameaças em vez de pedir perdão. Foi então que outro oficial, Reg, sentou-se à mesa e apresentou Xiao ao grupo como o lendário Rei de Ferro. O tal ouriço, que até então estava todo marrento, mudou de cara na hora. Ele se aproximou de Zen, em choque, perguntando se ele era mesmo o mito que tinha paralisado o exército inteiro na competição distrital. Zen, mantendo a mística, soltou que heróis de verdade não ficam contando vantagem sobre o passado. Mas Reg não parou. Disse que o recorde de Zen nunca foi quebrado e que os comandantes ainda falavam dele com um respeito absurdo. O ouriço estava radiante. Ele confessou que entrou para o exército inspirado nas histórias do Rei de Ferro e que sempre desceu o braço em quem ousava falar mal do seu ídolo. Ele não aguentou e desafiou Zen para um duelo ali mesmo. Zen tentou desconversar, dizendo que estava parado há 5 anos e que o tempo de glória tinha passado, mas o ouriço insistiu. Queria ver a técnica de elite do seu mestre de perto. Zen acabou aceitando, mas com uma condição: nada de ir longe demais ou destruir o navio. Eles ficaram frente a frente, e o clima no salão ficou eletrizante. Luan deu o último aviso para o ouriço abrir o olho, porque os golpes de Zen eram famosos por serem impiedosos. O rapaz, confiante, avisou que ia atacar, e partiu para cima com uma sequência frenética. Zen apenas dançava, esquivava-se de cada soco e chute com uma facilidade irritante, como se estivesse apenas brincando com o filhote de gato. O ouriço, frustrado por não acertar nada, tentou um golpe de força bruta, mas acabou sentindo o tornozelo estalar ao tentar atingir o queixo de Zen, percebendo que lutar com o Rei de Ferro era como tentar chutar uma parede de aço. O ouriço sentiu o peso da realidade. Ele percebeu que Zen só não o tinha quebrado ao meio porque não quis. O Rei de Ferro era muito mais rápido e letal do que ele jamais imaginou. Num movimento que ninguém viu, a perna de Zen voou na direção da cabeça do rapaz, mas parou a milímetros do alvo. Com um controle muscular absurdo, Zen manteve o golpe suspenso no ar, provando que a luta tinha acabado ali. O jovem soldado, humilde, admitiu a derrota e reforçou que Zen seria seu eterno ídolo, recebendo apenas um sorriso modesto como resposta. O veterano Jun se aproximou e quis saber por que o amigo sumiu por tanto tempo. Zen, com aquela dignidade de quem já passou por muito, explicou que só queria aparecer depois que estivesse com a vida minimamente arrumada. Jun notou que o tempo tinha acalmado o espírito selvagem de Zen. Antigamente, ele teria feito um estrago muito maior naquele navio. A despedida foi rápida. Luan pediu que ele não esquecesse dos velhos companheiros, mas Zen parecia querer deixar aquele passado de guerra guardado numa gaveta. Ele voltou para perto da gerente Lan, que estava visivelmente abalada. Ela começou a se desculpar pelo jantar ter virado um campo de batalha, mas Zen a cortou com carinho, dizendo que estava apenas grato por ter comido algo tão bom. Enquanto caminhavam pelo pier sobre a luz da lua, com o luxo do Pérola Solitária ficando para trás, o perigo deu as caras de novo. O ronco ensurdecedor de uma Ferrari quebrou o silêncio. Era Du, possuído pelo ódio e querendo vingança. O carro veio feito um míssil na direção deles. Num reflexo de puro instinto, Xiao agarrou Lan pela cintura e saltou para longe, salvando a vida da moça, enquanto o Mauricinho sumia na escuridão da estrada. Ao ajudar Lan a se levantar, o clima mudou completamente. Aquele susto trouxe o passado de volta para ela com força total. Lembrar de Zena protegendo dos valentões na escola foi o gatilho. Ela estendeu a mão, tocou o rosto dele com uma ternura que guardava há anos e começou a chorar. Entre soluços, ela disse que precisava confessar algo que estava entalado na alma. Xiao, preocupado com a queda, perguntou se ela estava sentindo dor em algum lugar.
Com o olhar perdido e as mãos coladas nas dele, ela soltou o que o mundo todo já via. O que doía era o coração. Lan desabou e abriu o jogo. Amava Zen há 8 anos, viveu cada dia esperando a volta dele e nunca deixou de pensar naquele homem que a salvou. O Rei de Ferro ficou mudo, em choque. O homem que encarou exércitos não sabia o que fazer com aquela declaração. Ele tentou argumentar que eles viviam em mundos diferentes, que ele não tinha o status necessário para estar ao lado de uma mulher como ela, mas Lan não quis saber de lógica. Para ela, não importava se ele era um segurança ou um general, ele sempre seria o seu herói, o homem corajoso que mudou o destino dela para sempre. Xiao nem conseguia acreditar que alguém tinha guardado um sentimento por ele durante 8 anos. Lan, por outro lado, já estava em pânico, achando que o silêncio dele era o sinal da rejeição. Ela chorava amargamente, pensando que tinha falado demais e que agora perderia até a amizade do seu herói de infância. O choro dela só aumentava, e Zen, que entende de briga, mas não entende nada de mulher, tentou acalmar a situação do jeito dele. Ele sacou que o desespero dela era o medo do não. No impulso para animá-la, ele soltou que aceitava o pedido de namoro. Lan travou na hora, as lágrimas pararam e ela o encarou em choque. Zen, voltando ao seu modo convencido, brincou dizendo que, como ele era o bonitão mais cobiçado do colégio na época, ia abrir essa exceção para ela. No fundo, ele se sentiu um idiota pela arrogância, mas percebeu que encontrar alguém que te valorize de verdade nesse mundo cão é raridade. Lan nem conseguia acreditar na sorte que deu. Depois de quase uma década de espera, o sonho virou realidade. Ela correu para os braços dele, apertando-o com toda a força, enquanto Zen refletia que em um mundo onde ninguém dava a mínima para ele, existia uma pessoa que nunca perdeu a esperança. Ele soltou uma risada do nada, e quando ela perguntou o motivo, ele fez uma piadinha sobre a posição do abraço só para quebrar o gelo. De mãos dadas sobre as estrelas, o clima era de pura satisfação. Lan já o chamava de meu homem, mas Zen pediu segredo total. Ele alegou que regras do escritório eram proibidos e que ele não queria perder o emprego de segurança. Lan explicou que as regras da New Arcana só valiam para funcionários fixos, mas aceitou manter o namoro escondido. Para selar o pacto, ela deu um beijo carinhoso na bochecha dele. Quando chegaram ao estacionamento, Xiao insistiu para que ela fosse para casa descansar enquanto ele pegava um táxi. Feliz da vida, Lan concordou, partindo com o coração leve, enquanto Zen ficava ali, processando que sua vida de solteiro tinha acabado de um jeito que ele nunca imaginou. Xiao garantiu que estaria esperando o aviso dela assim que chegasse em casa. Lan partiu com o coração batendo forte, e Zen ficou ali, sozinho, até que seu celular vibrou. Não era a namorada, mas sim a implacável Suin. O recado foi curto e grosso. Se ele não brotasse em casa antes da meia-noite, o dormitório dele seria o banco da praça. O Rei de Ferro não teve escolha. Disparou em uma corrida desenfreada. Entrou em casa bufando, todo suado, anunciando sua chegada triunfal. Suin, com aquela cara de poucos amigos, ditou a nova regra. Morar ali exigia recolher às 23 horas. Quando ela tirou a máscara de beleza e lançou aquele olhar que cortava vidro, Zen tentou se fazer de engraçado, dizendo que na próxima ela podia ligar avisando do toque de recolher. Ele se jogou no sofá e acendeu um cigarro, todo folgado. A fúria de Lin explodiu. Ela deu um salto, gritando que ele estava passando de todos os limites da insolência e mandou que ele tirasse o traseiro do sofá, lembrando que nada ali era dele. Xiao, vendo que a chapa esquentou, pediu desculpas com aquele sarcasmo de sempre, mas ela continuou a bronca. Suin perguntou por que ele ainda estava ali plantado em vez de ir dormir, já que tinha expediente cedo. Zen, malandro, sacou que ela estava com a cabeça cheia por causa da empresa. Ele tentou puxar assunto dizendo que ela deveria estar comemorando, já que o sexto mestre pagou os 20 milhões com juros e tudo. O clima gelou. Suin travou e quis saber como um simples segurança sabia de detalhes financeiros tão sigilosos. Xiao percebeu que falou demais e tentou consertar, contando que acompanhou a gerente Lan na cobrança e que ela até pagou um jantar para ele como agradecimento. Suin se aproximou dele, cara a cara, tentando ler a verdade nos olhos de Zen. Ele sustentou a mentira, sugerindo que a gerente Lan merecia uma promoção por ter conseguido dinheiro. A patroa, com um tom de puro deboche, perguntou se ele não queria o cargo de presidente da New Arcana logo de uma vez. Sentindo que ia levar um chute se continuasse ali, Zen decidiu que era hora de bater em retirada e ir para o quarto.
Mas quando ele já estava saindo, Suin deu o bote final. Ela quis saber por que ele demorou 2 horas a mais que os outros para voltar. O silêncio tomou conta da sala. Suin não é boba. Ela sabia que se o sexto mestre fosse um pagador honesto, o dinheiro já estaria na conta há meses. Ela sacou que alguém deu um empurrãozinho violento para aquela grana aparecer, e seus olhos não saíam de Xiao. Suin não é boba. Ela sabia que o sexto mestre não entregaria 25 milhões por livre e espontânea vontade, e que o mistério em torno de Zen só crescia. Tentando sair das cordas, Xiao meteu uma mentira lavada. Disse com aquele sorrisinho de lado que uma ex-namorada tinha ligado pedindo socorro por causa de uns bandidos. A patroa não engoliu. Você com ex-namorada, disparou ela cheia de veneno. Zen, sentindo o cheiro de ciúme no ar, provocou dizendo que ela parecia uma apaixonada querendo exclusividade. Foi o estopim. Suin, possuída pela raiva, avançou e agarrou a camisa dele com tudo. O resultado foi um desastre. Os dois perderam o equilíbrio e desabaram no chão com um barulhão. No meio daquela confusão de corpos e respirações próximas, Zen ainda teve a audácia de lembrar que foi ela quem correu atrás dele para assinar o contrato de casamento. Ela levantou gritando, ordenando que ele nunca abrisse a boca para contar aquilo a ninguém. Para Suin, Xiao Zen era um quebra-cabeça irritante. O que ela tinha na ficha dele era medíocre. Órfão, brigão de colégio, desertor do exército por Maconda e servente de pedreiro. Mas o instinto dela dizia que aquele cara que carregava tijolos e se envolvia com gente perigosa escondia um segredo muito mais pesado. Cansado do interrogatório, Zen já ia se retirando, mas a esposa tinha mais uma missão. O aquecedor de água pifou e não tinha técnico que desse jeito àquela hora. Xiao, o homem dos 1000 ofícios, garantiu que era fera em hidráulica e foi mexer na máquina. Suin ficou ali no pé dele, desconfiada de que ele ia explodir a casa em vez de consertar. Ele teve que dar um chega pra lá na chefe para conseguir trabalhar em paz. Minutos depois, o milagre aconteceu, água quente liberada. Suin subiu correndo para testar e ao ver que estava tudo certo, só gritou lá de cima que ele podia ir dormir, sem soltar um obrigado sequer. Zen se jogou no sofá, resmungando sobre como o rico adora tratar os outros como escravos, mas logo relaxou diante da TV gigante. O estômago reclamou e, no silêncio da casa, ele atacou a cozinha. O cara transformou o fogão num banquete, lotando a mesa com tudo o que tinha de melhor na geladeira. Ele estava lá, devorando cada pedaço com uma fome de um exército, achando que a noite finalmente tinha acabado em paz. Só que o sossego de Xiao Zen dura menos que um cigarro aceso, e uma nova surpresa já estava pronta para estragar a janta dele. No meio do banquete clandestino, Zen quase engasgou ao ouvir a chave girar. Uma garota, que era a cara da Suin, brotou na sala berrando que a filha pródiga estava de volta. Por um segundo, Xiao achou que a patroa tinha aprendido a arte da teletransportação, mas a novata entrou na cozinha com uma folga sem limites. Ela viu um estranho sentado à mesa e nem piscou. Agiu como se fosse parte da mobília. Sem pedir licença, a garota jogou a mochila no chão, catou os hashis e começou a devorar o macarrão do Zen, elogiando o tempero entre uma garfada e outra. Xiao ficou ali, com cara de tacho, tentando entender de onde vinha tanta audácia. A aparência era de Lin, mas o espírito era puro caos. Quando ele finalmente conseguiu perguntar quem era a intrusa, ela soltou um sorriso malandro e mandou: "Você deve ser o meu cunhado, né?" Era a irmã caçula da Suin. A garota já chegou analisando a mercadoria, dizendo que a irmã mais velha finalmente tinha desencalhado e trazido um bonitão para casa. Zen ficou de queixo caído com a liberdade da moleca. Ela se inclinou e sussurrou uma teoria bombástica. Para ela, aquele casamento era só uma fachada para esconder algum segredo bizarro da irmã. Xiao gelou, perguntando se ela não tinha medo da Suin ouvir aquelas atrocidades. A garota riu na cara do perigo, se gabando de ser a heroína de Minzu e dizendo que não abaixava a cabeça para ninguém. A festa acabou quando a própria Suin apareceu na cozinha, jogando a real sobre a heroína. A garota já tinha colecionado 5 avisos de expulsão. Faltava mais às aulas do que respirava e ainda tinha o currículo de ter incendiado o próprio quarto. Era o terror em forma de gente. Ao ver a irmã mais velha, a pirralha mudou de tática na hora. Pulou no pescoço da Suin fazendo drama e dizendo que sentiu saudades. Zen percebeu que, para uma mulher de ferro como a Lin, aquela irmã excêntrica era a única coisa capaz de lhe dar um nó no juízo. Suin, sem paciência, quis saber o que ela estava fazendo ali, em plena quinta-feira, fora da escola.
A resposta veio com um deboche certeiro. Ela não podia perder a chance de conhecer o homem que teve a coragem de se meter com a general da família. Aquela mulher insuportável não parava de cutucar, querendo saber se a família já estava sabendo do sujeito e de onde ele tinha saído. Lin, sentindo o cerco fechar, sacou que abrir o jogo sobre Zen era pedir problema. Inventou na hora que Xiao era só mais um peão da firma. A coisa desandou quando ele apareceu para passar uns dias. Lin começou a chiar da demora dele, mas logo depois já estava berrando pela empregada. Suin, com o veneno escorrendo, soltou que homem dentro de casa é sinônimo de sumiço de joia e dinheiro. Mandou o papo reto. Se não fosse do mesmo sangue, já teria jogado os dois na viatura faz tempo. A confusão escalou tanto que as autoridades acabaram batendo de frente com Xiao por causa da irmã. Zen, tentando apagar o incêndio, peitou a situação e disse que Suin estava fazendo um drama absurdo. A resposta veio no grito. Lin berrou que ninguém tinha pedido a opinião dele. Não satisfeito, Zen resolveu dar uma de professor de moral. Olhou para os caras e soltou o sermão, dizendo que era o fim do mundo roubar a própria família. A reação? Deboche puro. Os sujeitos riram na cara dele e num estalar de dedos começaram um teatro de choro fake só para impressionar quem estava em volta. Ela desabou, gritando para o mundo que era um lixo e que ninguém dava a mínima para ela. Suin, já sem paciência, quis saber em que buraco a irmã tinha se enfiado dessa vez. Mas a garota mudou o disco rápido, jurando que era só saudade acumulada e que tinha até um mimo guardado. Correu para a mochila como se a vida dependesse disso. Ela voltou com uma caixinha nas mãos, tentando amolecer Suin, que já estava com a cara de quem não aguentava mais tanto mimo. O papo era que a garota encarou 3 horas de fila só por uma máscara facial rara. Lin, com desdém, rebateu que comprava aquilo a hora que quisesse. O clima pesou quando perguntaram por que diabos ela não estava na escola. Com uma voz de velório, os caras mandaram a letra. A partir de amanhã, aquela máscara viraria relíquia. No fim, Suin acabou cedendo, mas deixou o aviso. Hoje passa, mas amanhã o destino é a sala de aula, sem conversa. Quando o sol nasceu, Xiaomin já estava no grude, se jogando para cima da irmã. Estava na cara que era tudo uma grande encenação, coisa de criança. Lin avisou que ia desmaiar na cama e deixou o lembrete cravado. Amanhã a rotina volta ao normal. A pequena deu boa noite para Suin e assim que sentiu o caminho livre para suas táticas maliciosas, pulou no sofá comemorando o plano perfeito. Zen sentiu o clima e tentou dar o fora, dizendo que também ia se recolher. Mas a garota não ia soltar o osso tão fácil. Intimou o sujeito a ficar. Só que Xiao, seco, virou um copo d'água e avisou. Se ele se atrasasse para o batente, a irmã ia arrancar a cabeça dele. Prometeu que se saísse agora, voltaria no dia seguinte. A menina estava apavorada, dizendo que o pai ia acabar com ela. Zen jogou uma água nela e questionou se o velho era tão carrasco assim. Enquanto se secava, ela confirmou o pesadelo. O pai conseguia ser 1000 vezes pior que a irmã mandona. Foi aí que a ficha caiu para o protagonista. Aquela mulher era uma mestre em manipular todo mundo. Ela testou Xiao, perguntando se o medo dele era que Suin descobrisse a verdade e o mundo caísse sobre a cabeça daqueles folgados. No fim, a pergunta que ficou no ar foi se ele realmente tinha se envolvido com o Zen por causa daquela fachada toda. Para Suin, aquilo não passava de conversa fiada. Os sujeitos se jogaram no sofá, cheios de marra, e mandaram a real. Disseram que Xiao era até bonitão, mas que homem daquele jeito não passava de um aproveitador barato. Zen, já perdendo a linha, avisou que se ela continuasse com aquela baixaria pessoal, ele ia se trancar no quarto. Xiao só soltou uma palavra: zicou. Como ele tinha tentado livrar a barra dela com a irmã, a garota prometeu parar de encher o saco, mas logo emendou um pedido de grana para gastos bobos. O papo era que para a amizade continuar firme, ele teria que abrir a carteira. Zen, querendo paz, estendeu 200 pratas e mandou ela sumir com aquilo. A menina ficou possuída, achando que ele estava tirando sarro da cara dela com aquela merreca. Quando Xiao pediu o dinheiro de volta, a espertinha não devolveu nem a pau, alegando que o custo de vida dela era de no mínimo 100 mil por mês. O protagonista quase caiu para trás. Ele deixou claro que não tinha esse caminhão de dinheiro e que só podia quebrar galhos pequenos, mas os caras debocharam, dizendo que já sabiam da pindaíba dele. A irmã ainda deu a ideia mais torta possível. Mandou ele ir chorar as pitangas para outra irmã e pedir grana para ela. Zen tentou fugir para a cama, mas a mimada não dava trégua. No limite do estresse, ele acabou soltando que na gaveta da cômoda tinha um tesouro. Lá estava um colar de diamantes da irmã. A cara de Xiao até mudou. Ele travou e avisou que não ia virar ladrão de jeito nenhum.
A garota deu aquele sorriso de quem não vale nada e ele repetiu que não ia rolar. Para calar a boca dele, os sujeitos meteram a mão na sua cara, avisando que a dona do colar tinha o sono leve e qualquer barulho era o fim da linha. A proposta indecente veio logo, 30% de comissão para ele. Xiao sacou na hora que entrar nessa furada era pedir para se dar mal. Tentou enfiar juízo na cabeça da jovem, avisando que aquilo podia custar o emprego ou até o pescoço de alguém, e tentou vazar para o quarto. Mas os caras barraram a porta de novo, chamando o marmanjo de covarde. Zen rebateu que o nome disso é princípio e deu o sermão. Uma garota daquela idade não tinha que estar gastando fortunas por aí. O clima esquentou, e eles gritaram que a grana não era luxo, era para salvar uma vida. Xiao, desconfiado até o último fio de cabelo, começou o interrogatório. Entre lágrimas forçadas, eles soltaram que o buraco era bem mais embaixo. Ela implorou por ajuda, mas Zen bateu o pé. Ou contava a verdade, ou nada de dinheiro. A menina secou o rosto e soltou a bomba. Precisava de 500 mil. Xiao, num lance de drama puro, garantiu que se fosse mesmo para salvar alguém da morte, ele arrumava era 1 milhão. A história era a seguinte: rolou uma briga feia num bar e um conhecido levou uma garrafada tão forte que rachou o crânio. Zen achou que os 500 mil eram para o hospital, mas a pequena confessou que era extorsão pura. O tratamento era barato, mas a cobrança era pesada. Ele questionou onde ia parar os 100 mil que os pais davam todo mês, e a resposta foi ridícula. Ela bancava lanches de milhares de yuans para uma galera. Zen percebeu que ela era só uma mão aberta sem noção e perguntou se os amigos tinham sido sequestrados. Aos prantos, ela confirmou: estavam todos nas mãos dos bandidos, e o recado foi dado: ou o dinheiro aparecia, ou alguém ia perder a cabeça, literalmente.